Este programa é patrocinado por Clínicas Praça de Espanha, pela saúde. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa dedicado à adolescência, a etapa mais desafiante das nossas vidas. E hoje vamos falar sobre saúde oral e o impacto que ela pode ter na saúde física e mental dos nossos adolescentes. Comigo em estúdio tenho a doutora Rosa Serra, médica estomatologista, também especialista em ortodôncia, e a doutora Joana Orpina, médica dentista generalista. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada. Doutora Joana, eu vou começar por si, porque, enfim, nós sabemos que tudo uma boa saúde oral deve começar na infância, idealmente, não é? Até para evitar um conjunto de problemas. Mas sabemos que muitas vezes os adolescentes, quando chegam a esta consulta, trazem problemas específicos, novos desafios. Então, conte-nos um bocadinho o que é isto de um adolescente em consulta. Olá, obrigada pelo convite. Realmente é um desafio. A adolescência é uma fase da vida do ser humano que tem as suas complicações, tem as suas limitações. Por tudo, hoje em dia estamos um bocadinho focados na imagem. Exato, e eu acho que os adolescentes se focam ainda mais nessa imagem. Portanto, temos que desconstruir isto aqui um bocadinho, porque a imagem realmente não é tudo e nós adultos conseguimos pensar nisso, mas os adolescentes, claro, apesar de quererem agir como adultos, e esse é um dos maiores problemas da adolescência, não têm a maturidade cerebral para o fazer. E, portanto, às vezes têm que ter uma ajuda e nós, médicos dentistas, podemos ajudar na orientação da saúde oral, que é muito importante. Existem imensas transformações no corpo do adolescente. Exato. O crescimento. Tudo está, exatamente, o próprio crescimento. É uma delas, mas também a nível hormonal, a nível metabólico, existem muitas alterações e muitos desenvolvimentos que muitas vezes se demonstram na saúde oral. Exato. Uma delas, por exemplo, é com o desenvolvimento hormonal, haver também alterações a nível da gengiva e eles terem que ter a noção que têm que dar primazia à higiene oral, o que é muito difícil. Exato. Temos que pedir também ajuda aos pais, neste sentido, e é muito importante que os pais estejam presentes na consulta. Também há aqui uma fase em que os adolescentes, pelo menos naqueles que eu costumo observar mais de perto, têm problemas também a nível da sua própria higiene, não é? Às vezes são um bocadinho preguiçosos para o banho e para lavar os dentes 2 vezes por dia. E, portanto, isto aqui nós também podemos, durante a consulta, levá-los a fazer estas rotinas que são importantes para a saúde oral. E depois existe também outros assuntos em que temos que chamar a atenção, como, por exemplo, os adolescentes que praticam desporto. Também podemos chamar a atenção que, durante essa prática desportiva, têm xerostomia, ou seja, têm mais boca seca, que se devem hidratar para evitar estes problemas a nível oral. Também o facto de poderem fazer traumas se forem desportos de impacto. Portanto, é uma consulta que eu acho que nós costumamos dizer que é uma consulta que demora, não é uma consulta que nós podemos fazer e que vai muito além, já percebida. Vai muito além da boca. Para já porque nós tratamos indivíduos, não tratamos bocas. E depois porque a medicina dentária, neste momento, está muito relacionada com muitas outras áreas. Neste caso, a psicologia, a terapia e outras áreas da medicina em geral. Depois, a questão da imagem, que eu falei no início, não é? A questão da imagem é muito importante, porque o próprio adolescente tem uma autoperceção da sua imagem. Claro. Não sei se essa será a verdadeira perceção da imagem, mas é o que ele olha para si e pressente e vê o que é que tem. E na boca também há muitas alterações. O sorriso é a linha mais importante do corpo, a curva mais importante do corpo, é o que se costuma dizer. E o adolescente pode desenvolver problemas noutros níveis, autoestima e por aí fora, se realmente não tiver um sorriso que ele ache aceitável. Não quer dizer que esse sorriso seja aceitável ou que seja
mau ou menos bonito aos olhos dos outros, mas a autoperceção dele é muito claro, importante. E nós também temos que saber tirar isto dos adolescentes. Sim, que nos não basta aparecem na dizer-lhes, não consulta. é? Não, está tudo Exato, ótimo. não claro. basta dizer. Nós também temos que fazê-los a cor dos dentes, porque hoje em dia há imensos tratamentos que podemos utilizar para diminuir essa má percepção ou para aumentar a autoestima no consultório dentário. Esse é o nosso objetivo. Claro, claro. Doutora Rosa, passo agora para si. Já falámos aqui num conjunto de coisas, depois havemos de detalhar também aqui com mais tempo. Mas outra das questões, de facto, é eles aparecerem a precisar de um aparelho, não é? Portanto, porque tudo cresceu, existe a questão também do dentro do siso, que eu também lhe pedia que falasse, e é uma altura em que, se eles não o fizeram em criança, aqui querem melhorar o seu sorriso, não é? Exatamente, e pegando no que a doutora Joana disse, a autoestima, mais uma vez, é muito afetada quando eles têm a percepção de que o sorriso deles não é aquilo que eles gostariam que fosse. E isso é mais visível nas raparigas, porque as raparigas estão sujeitas a uma pressão social e a obedecerem a padrões de estética de uma forma muito mais rígida que os rapazes. Os rapazes, apesar de tudo, aceitam as coisas de uma forma diferente, mais ligeira, embora haja exceções, obviamente. O que é que nós temos que verificar? Para já temos que verificar imensas coisas, se realmente eles têm a razão, se justifica a colocação de um aparelho, Exato. se eles têm a maturidade, porque para já há vários tipos de aparelhos, removíveis, fixos, e cada tipo de aparelho exige um tipo de colaboração. Temos que avaliar realmente a motivação, porque muitas vezes eles vão acompanhados dos pais e às vezes a motivação até é mais dos pais do que Exato, deles. do que deles, e depois não corre bem. Exatamente, e depois não corre bem, e nesse caso eu aconselho sempre aos pais que tenham paciência e esperem para serem eles a pedir e não serem Exato. empurrados para situações que eles muitas vezes até nem querem, e corre sempre tudo melhor quando são eles, quando eles ainda não têm essa percepção. Quando eles já têm essa percepção e realmente querem, temos que avaliar realmente da necessidade, temos que avaliar da maturidade deles, se é a hora certa para avançarmos ou não, e avaliar se há expectativas irrealistas em relação ao tratamento, que depois também pode correr mal. Temos que baixar o nível de expectativas para aquilo que é real. E outra coisa que eu faço sempre é tudo o que é dificuldades futuras e necessidade de colaboração futura no tratamento, ser logo posta à partida. Exato. Ser logo Quase posta um à contrato, partida. não é? Eu digo-lhes sempre que as coisas mais complicadas e mais difíceis em que vai haver colaboração são para ser ditas antes e não aparecerem depois como uma surpresa. Porque aí, quando eu peço façam isto, façam aquilo, tudo já foi avisado antes que ia ser feito, já está dentro do plano de tratamento e da expectativa deles. Até porque eles não gostam de ser enganados, não é? Exatamente, e isso é uma coisa que eu também lhes digo que não faço nunca, porque eles estão sempre a dizer, dizem que não vai doer e depois vai doer. Eu digo sempre, aqui isso não acontece. Se é alguma coisa que é para doer, eu aviso. Exato. E caso seja para doer, anestesia é coisa que não falta no consultório, Exato, caso seja necessário, não é? Portanto, Exato. as expectativas têm que ser realistas, a verdade tem que ser dita toda de início, todo o plano bem estabelecido de início, para os pais compreenderem, para o adolescente compreender. Tem que ser muito bem avaliado o nível de higiene, porque se eles não tiverem uma higiene à partida boa, não é depois com um aparelho que vão ter. Exato. Em que será muito mais difícil e será necessário muito mais colaboração. Portanto, todas essas expectativas são postas à partida na mesa para que eles saibam no que se vão meter. Muitas vezes, sobretudo com os aparelhos removíveis, em que há a possibilidade de os tirar, e há situações, mesmo em adolescentes, que temos que pôr aparelhos removíveis, há situações em que isso é necessário. Temos que também avaliar, embora nem sempre seja fácil avaliar o grau de colaboração à partida, porque é uma coisa multifatorial e a cabecinha deles é muito complexa. Exato. E está sempre a mudar, não é? Mas, pronto, tudo isso tem que ser avaliado. E tem muita pressa. Pois, resultados imediatos, e depois não é? há esse problema, não é? Eu digo-lhes sempre que se eles querem uma aplicação que resolva aquilo só carregando num botão, terão que ser eles a inventá-la, porque eu ainda sou analógica, Exato. Eu não tenho essa solução. Exato. De forma que é complicado, mas pronto, tem que se realmente gerir as expectativas e ser realista. Então, mas se calhar vamos focar-nos um bocadinho aqui na questão agora da higiene, que estávamos aqui a falar, porque de facto, se calhar quando são crianças, os pais andam lá a ver como é que estão os dentes, depois quando chegamos à adolescência, eles ganham, idealmente também, autonomia, não é? Mas esta autonomia
pronto, pode levar a que às vezes haja estes descuidos e esta Exatamente. falta de preocupação, não é? Nós costumamos dizer que nós costumamos aconselhar os pais no consultório que devem monitorizar a escovagem dos filhos até aos 9, 10 anos. Exato. Portanto, pode ser antes ou depois dos filhos, mas que devem sempre monitorizar. A adolescência, pela Organização Mundial de Saúde, está compreendida entre os 10 e os 19, em que Exato. dos 10 aos 13 será a pré, mas, portanto, nessa altura tem que haver ali um jogo de cintura entre os pais também, não é? Para não largar completamente essa monitorização. Não é? Exato, exato. Porque escovar os dentes 2 vezes por dia, portanto, usar o fio, escovar os dentes 2 vezes por dia e ter uma higiene oral cuidada, fazer consultas semestrais na higiene oral e no médico dentista, podem ajudar a que não tenhamos problemas depois, mais tarde, no futuro. Isto, se calhar, é a base para tudo o resto depois ser mais fácil, inclusive os tratamentos ortodônticos e os outros tratamentos estéticos mais avançados. Claro, porque claro, se uma pessoa também não tiver higiene como oral, tudo, claro. também não consegue fazer esses tratamentos como deve ser, não é? Pois, claro. Esses tratamentos estão todos dependentes da saúde oral do Da paciente. saúde oral, exato. E falávamos há bocadinho, eu lancei aqui o repto também do dente do siso, não é? Que os pais dizem, finalmente vais ter juízo, não é? Há aquela ideia. Mas o dente do siso muitas vezes traz problemas, não Os é? dentes do siso muitas vezes dão problemas e Exato. muitas vezes começam a nascer na adolescência, não é? E os problemas são variados, desde dor, quando o dente começa a erupcionar, provocador por inflamação. Eu digo-lhes sempre na brincadeira, estão a ver que é por isso que os bebés choram quando os dentes nascem, Exato, é porque às exato. vezes dói. Pronto, e é uma coisa que tem que ser monitorizada e temos que ver se realmente corre bem e acabam por erupcionar e ficarem bem posicionados. E às Senão, vezes é preciso retirar mesmo. se dão problemas que justifiquem fazer-se uma cirurgia para tirar quando está incluso ou uma extração simples quando não está incluso, tudo isso é avaliado ao longo das consultas, não é? Pois, exato. Daí serem importantes as consultas regulares, Regulares, pois. para irmos avaliando com radiografias panorâmicas de controle. Exato. Vamos avaliando nas consultas, sim, por vezes têm que ser tirados, mas Exato. E são incapacitantes as dores. sim, Pois, muitas uma vezes são. dor de O dentes. nascimento dentro do siso é uma questão que tem mesmo que ser vista, porque são incapacitantes as dores. Nós não estamos hábitos a fazer absolutamente nada. Exato. Se estivermos com uma dor do siso. Porque a dor do siso não é só localizada. É uma dor que apanha o pescoço, que apanha Sim. a cabeça, Pois, está tudo dificuldade ligado, não é? em mastigar, dificuldade em deglutir, portanto, estão aqui envolvidas uma data de questões Claro, e que são muito importantes no dia-a-dia dos adolescentes, ainda por cima. Já para não falar do inchaço. Pois, Ninguém pode vai para a por- escola com a Exato, boca inchada, claro, não é? claro. Senão é aquela história da imagem. Portanto, tem mesmo que ser uma coisa que tem que ser acompanhada, uma situação clínica que deve ser vista nas tais consultas regulares que eu falava há pouco. Exato. porque em casos extremos pode mesmo provocar abscessos. Pois, exato, exato. E se o adolescente for praticante de desporto, também tem que estar, o dente do siso também tem que estar muito bem observado, porque em determinadas posições pode facilitar a fratura da mandíbula, em desportos de Exato, contacto. exato. Portanto, Pois, isso é pois, muito até importante. nisso, Tem que estar, exato. como a doutora Rosa disse, tem que estar tudo em cima da mesa para nós avaliarmos como deve ser. E a adolescência é a idade em que mais se faz desporto. Exato. Estamos mais aptos. E mais situações de risco, E mais não é? situações E mais de risco, comportamentos sim. que podem E levar... também mais resistência ao uso dos protetores. Exato. Que é uma coisa que pode evitar muitos problemas. Não é? Sim. Traumas, Então, se calhar, fraturas. falando nisso, eu ia falar aqui um bocadinho à frente, mas expliquem-nos lá, porque se calhar até há quem faça desporto e não saiba o que isso é. É sempre possível proteger os dentes num desporto. Possível e ideal, não é? Mas não é só os dentes. Os dentes e os tecidos à volta dos dentes. Porque os traumatismos não são só dentários ou esqueléticos, ou Ok. ossos. São também lacerações nos tecidos moles. Exato. E os protetores fazem essas funções. Exato. para E hoje em além dia já há dessas, muitos outras protetores, ainda. não é? Para fazer um protetor, como é que isto funciona? Portanto, vai-se... O ideal é fazer um personalizado, não é? Em que a pessoa faz os moldes da boca, dos dentes de cima, dos dentes de baixo, da forma como os dentes ocluem e depois o laboratório faz um protetor personalizado que encaixa perfeitamente e que permite que a boca feche Exato. corretamente. Esses são os ideais. Sim, porque permite uma mobilidade maior, não é? A pessoa se sente Sim, menos, sim, sim, permite que a pessoa fale, que eles comuniquem entre si, que muitas vezes uma das queixas deles é que depois exato. que não conseguem respirar bem, não Exato. conseguem falar bem. Os individualizados permitem isso. Isso, exatamente, e não provocam lacerações dos tecidos, como aqueles que se metem em água quente e depois que são moldados diretamente na boca, que são iguais para todos.
ficam com arestas mal posicionadas exato, e depois exato. podem provocar lacerações dos tecidos e depois eles não os usam, não é? Pois é, exato. E Claro, se também incomoda, sim. e também são mais fáceis de higienizar. Claro. E muitas vezes os materiais de que são feitos, a maior parte deles, inclusive agora os modernos, que já há máquinas específicas para protetores individualizados, para se fazer protetores individualizados, também fazem uma coisa que é a absorção do choque. E isso pode evitar até traumatismos cranianos. Que engraçado. E lesões nunca tinha neurológicas. ouvido. Sim. Portanto, não quer dizer que evite, eu não Pois, estou a dizer que sim, não, evita. exato, Eu disse mas pode evitar. Exato, porque isto às vezes é preciso esclarecer. Não é certo que evite, mas em certas alturas pode evitar. Porque a absorção do choque a nível do protetor, já há estudos que demonstram que que se evitou problemas do foro neurológico. Exato. E aqui outra questão, mudando um bocadinho aqui a tónica, a alimentação. Porque sabemos que idealmente, não é? Os pais, enquanto eles são mais pequenos, olham pela alimentação, cuidar, vamos dizer idealmente, não é? Sabemos que não é sempre assim, cuidar mais dos filhos. Mas depois eles crescem e depois sabemos que ficam mais autónomos e estão muito mais predispostos a uma alimentação, se calhar vão mais vezes comer fora, naquelas casas, enfim, de alimentação menos recomendável, refrigerantes. Isto é uma realidade, não é? Chegam-nos muito realidade. mais adolescentes com estas questões da alimentação. Eu acho que o principal item a reter da alimentação é este, na minha opinião. Ninguém se pode esquecer que os hidratos de carbono se transformam em açúcares na boca. Exato. Portanto, através de uma enzima que a saliva tem, e então transforma-se em açúcares. Portanto, aquela coisa do mas eu não comi doces hoje. Quase toda a gente come doces no sentido em comer hidratos de carbono. E ao comer hidratos de carbono, há açúcar na boca. Portanto, não sei se os adolescentes têm muito esta consciência, que é preciso realmente escovar os dentes e escolher os alimentos. Isso é muito importante. As questões dos refrigerantes também é muito importante. Sim, os refrigerantes são muito ricos em ácidos e em açúcares, não é? Depois temos a questão dos açúcares e também dos ácidos. E dos ácidos. Não é? Mas esses já trazem açúcar, não se transformam, Pois, já são exato, açúcares. exato. Esses já têm açucarados. mesmo açúcares, não é? E ácidos. E isso, os ácidos, os refrigerantes têm que ter a noção que são muito ácidos mesmo, têm um pH entre 2,5 e 3,5. Quando o esmalte começa a dissolver-se abaixo de um pH de 5,5. Por isso, a dissolução do esmalte está garantida, porque hoje em dia, sobretudo em determinados países, não é, como os Estados Unidos e a Inglaterra, ele consome muitos refrigerantes. Cá também, não é? Mas não se compara ainda com os Estados Unidos. Ainda, assim, E onde há mais... estamos um bocadinho longe, felizmente. Espero que sim. Mas onde existem mais estudos feitos é nos Estados Unidos, onde e na Inglaterra. Nos Estados Unidos há uma clara associação entre o aumento que houve nos anos 70, 80 na ingestão de refrigerantes e os índices de obesidade e diabetes tipo 2. Pois, exato. Porque isto não é só os dentes, é toda a saúde Claro, que fica claro. afetada. E em Inglaterra, entre 2012 e 2013, o Serviço Nacional de Saúde inglês gastou 30 milhões de libras em extrações com anestesia geral em jovens com menos de 18 anos. Portanto, está a ver o nível da situação. Pois, Porque os ácidos provocam erosão dentária, não é? Portanto, começam a desgastar a parte superficial do dente, e a parte superficial do dente é a mais dura, é aquela que mais protege. Exato. E também altera o pH da saliva. E a saliva tem um papel muito importante, não só na cavidade oral, mas no resto do organismo, porque a saliva é um elemento de defesa do nosso organismo. Portanto, quando há alteração do pH da saliva, ela não faz a sua função como deve ser. E ao não fazer a sua função como deve ser, põe em risco toda a saúde geral, e não só a saúde oral. Isso é muito importante. A saúde começa pela boca. Já diziam os gregos e os egípcios. Não é uma coisa de hoje. Isto não é uma coisa de hoje. Às vezes esquecemos, mas parece que às vezes há uma necessidade de nos esquecermos deste aspecto, não é? Mas a saúde começa pela boca. Já diziam... É verdade, povos sim, longínquos. e sabiam. Exatamente, eles diziam de uma forma empírica, não é? Sim. E eram muito sábios, mas hoje em dia está cientificamente comprovado que todas as bactérias e todas as toxinas que estão na boca, com gengivites, com periodontites, tudo isso entra em circulação e afeta outros órgãos. É preciso ter essa noção. Daí eles tinham mesmo muita razão em dizer que tudo começa pela boca. Exato. E daí a higiene oral e os cuidados de higiene oral serem tão importantes para a saúde geral. Não só para
para o sorriso, para o aspecto, mas para tudo em geral, para Claro, toda a nós sabemos saúde. que os adolescentes muitas vezes não querem saber disso, Claro, não é? claro. Sim, as claro, preocupações não, deles as são preocupações outras, não é? são outras, sim. E depois, Claro. e depois também há outro problema, é que depois também são alvos na escola de comentários menos próprios, não é? Porque eu, enfim, na preparação para este programa também li bastantes artigos sobre bullying, por exemplo, sim. e eu não sabia que uma das maiores causas de bullying é ter os dentes tortos. Porquê? Porque o bully, antes de começar a fazer bullying, ele observa Sim, a onde é que pessoa pode- em si, onde é que os pode fracos, pegar, os exato. pontos fracos. Exato. Ora, o sorriso é uma coisa que se vê sempre, os dentes é uma coisa que está sempre à vista, é muito mais do que outros sinais, não é? Claro, claro. E, portanto, muitas vezes o bullying começa por ter os dentes tortos. É. Ora, se nós fizermos uma consulta desde cedo, um acompanhamento desde cedo e pudermos proporcionar aos nossos filhos a correta posição dentária, que muitas vezes não é só estética, é funcional, isso vai trazer com certeza menos problemas na adolescência. Claro, Por claro. exemplo, eu muitas vezes ouço crianças dizerem: eu não gosto de tirar fotografias, eu não sorrio para as fotografias. Os pais têm que estar alerta, porque se calhar isso não é só embirração Claro, por parte da claro. criança. Sim, sim. Quem não abre Essa a boca, criança muitas pode não vezes- estar confortável com o seu sorriso. Claro, claro, claro. Esse adolescente pode não querer rir por não se sentir bem e não se gostar de ver nas fotografias. Claro, claro, claro. Ah, Não, e todo e o isto tem que estar impacto que isso muito- tem isto também é- nos relacionamentos. Nos relacionamentos, Sendo sim, que na obviamente. adolescência é a fase mais importante, não é? Dos pares Claro, e do claro. A relacionamento aceitação, entre não é? pares. Pelos Claro. pares. É. Claro. E aí também depois E é podemos... quando começam as paixonetas também Claro. e a todas Exato, essas... isso. Sim, e a autoestima está altamente Exato. relacionada com isto. Sim. Exato. Falámos aqui dos refrigerantes. Então, uma boa hidratação, água. É não fundamental, sim. Exato. E a questão do pH da água, que às vezes também se fala, isso interfere de alguma forma ou não? Às vezes fala-se assim, tem uma água corrente normal, quer dizer, as Sim, pessoas podem beber claro. água da Sim, torneira, claro, tem um perfeitamente. pH estão perfeitamente adequado, sim. perfeitamente hidratadas sem problema nenhum. O pH igual a 7 é o pH da água, Pois. que é o Exato. normal, que é o neutro. E, portanto, deve ser esse que deve ser consumido por toda a gente, não é? Neste caso, não é só pelos adolescentes. Pois, Exato. por toda a gente. Por toda a gente. Muito bem, temos aqui muitas questões ainda para conversar, mas vamos ter que fazer agora um curtíssimo intervalo e esperamos por vocês na segunda parte para continuar então a falar sobre a saúde oral na adolescência. Até já. Este programa é patrocinado por Clínicas Praça de Espanha, pela saúde.